Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bora lá, vamos passar nesse concurso, vamos passar na prova. Quem é meu aluno, estude, o semestre está acabando, mais ou menos, né, porque a gente vai até dezembro, mas vai dar tudo certo. Turma, segundo simulado ainda sobre teoria da pena, provavelmente para você entender muita coisa do que eu vou explicar aqui, você vai precisar ter visto a aula passada, porque eu conversei um pouco sobre a reincidência e eu não vou voltar a repetir tudo. Então dá uma olhadinha no vídeo passado que a gente conversou um pouco sobre reincidência e nos primeiros vídeos, quando a gente conversou sobre delitos e contravenções penais, a gente falou um pouco sobre reincidência também. Então vamos lá. Botei aqui um cabo jogando futebol, o outro foi um cabo jogando basquete e aí a gente vai começar. Primeira questão. A primeira questão diz assim, ó, é vedada na aplicação da pena, é vedada, é proibida a utilização de inquéritos policiais e ação penal em curso para agravar a pena base, configurando-se, porém, a má antecedência se o acusado ostentar a condenação por crime anterior transitado em julgado após novo fato. Perfeito. Turma, quando o juiz te condena por um crime, condena uma pessoa pelo crime, ele tem que calcular a pena. E aí ele tem que calcular a pena e ele vai passar por 3 fases da dosimetria da pena. A primeira fase é as circunstâncias judiciais que estão no artigo 59. E lá no artigo 59 diz que é circunstância judicial os antecedentes. Então, se o agente é maus antecedentes, é uma circunstância judicial desfavorável. Agora, como eu falei na aula passada, você é primário de bons antecedentes. Um pressuposto para você perder seus bons antecedentes é uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Então, quando ele diz assim, é proibida a utilização de inquéritos policiais e ação penal em curso para agravar a pena base, ou seja, dessas circunstâncias judiciais, tá correto. Por quê? Porque se tem 1 milhão de inquéritos e ações penais ainda em curso, você continua primário de bons antecedentes. Se você só perde essa condição se tiver uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Então é proibida a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Tá correto. Configurando, porém, maus antecedentes se o acusado ostentar condenação por crime anterior transitado em julgado após o novo fato. Essa está toda correta. Parte dela é, inclusive, uma súmula, que é a súmula 44 do STJ. A é a correta. B. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Pessoal, como eu falei, quando o juiz aplica a pena, ele passa por 3 fases. A primeira fase é a circunstância judicial. A segunda fase são as agravantes, que estão no artigo 61 e 62, e as atenuantes, que estão no 65 e 66. Então, circunstância judicial é a primeira fase, está no 59. Agravante e atenuante, que está no 61 e 62, agravante, 65 e 66, atenuante. Na primeira e na segunda fase, a lei não diz quanto o juiz deve aumentar, nem quanto o juiz deve diminuir. A lei só diz quanto o juiz deve aumentar ou diminuir na terceira fase, que são as causas de aumento e diminuição de pena. Por isso, como o legislador não diz quanto o juiz deve aumentar ou diminuir na primeira e na segunda fase, a jurisprudência diz, na primeira e na segunda fase, o juiz está adstrito ao mínimo e ao máximo. O juiz não pode fixar a pena nem menos do que o mínimo e nem mais do que o máximo. Então, a incidência de circunstância atenuante, está na segunda fase, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Correto. A não ser que utilizada a confissão para a formação do conhecimento do julgador, hipótese em que o réu fará jus à diminuição de pena aquém do piso. Falso. Em nenhuma hipótese, a primeira ou a segunda fase pode ficar com a pena abaixo do mínimo legal ou acima do máximo legal. Isso é a súmula 231 do STJ. Então tá errado. C. O desconhecimento da lei constitui circunstância atenuante. Tá correto. Tá no artigo 65 do Código Penal. Podendo ainda ser atenuada em razão de fato relevante, embora não previsto em lei, desde que anterior ao crime. Falso. Pessoal, o artigo 66 prevê o que a gente chama de atenuante genérica. As atenuantes estão no artigo 65 do Código Penal. Só que no artigo 66 diz assim, que o juiz ele pode atenuar a pena por uma circunstância que ele acha relevante, e essa circunstância pode ter ocorrido ou antes ou depois do crime, como é o caso da teoria da coculpabilidade. É uma redução de pena, é um atenuante de pena, quando o Estado tem culpa pelo crime também. É a teoria da coculpabilidade. Então, aqui está errado, porque o artigo 66 diz que o juiz pode diminuir a pena por uma circunstância que ele achar relevante, mas não precisa ser necessariamente anterior ao crime, pode ser anterior ou posterior, está no artigo 66 do Código Penal. D. A reincidência não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
a reincidência não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Tá correto? Porque isso violaria o princípio do non bis in idem. Não prevalecendo a condenação anterior, contudo, se entre a data do trânsito em julgado para a acusação da condenação anterior e a infração tiver decorrido um tempo superior a 5 anos. Pessoal, essa aqui ela está confundindo o candidato. A reincidência, ela vai ser um agravante. Ela não pode ser, ao mesmo tempo, a reincidência agravante e não pode ser, ao mesmo tempo, circunstância judicial. Não pode que é bis in idem. 2 vezes punir pela mesma coisa. Não prevalecendo a condenação anterior, contudo, se entre a data do trânsito em julgado da acusação, não é data entre a data do trânsito em julgado da acusação e a condenação anterior, tiver decorrido o período de 5 anos. Pessoal, a gente já viu que reincidência não é entre a data da condenação. Esses 5 anos aqui, ó, esses 5 anos, ele não é contado da data do trânsito em julgado, ele é contado da data da extinção da pena. Então, o que está errado é dizer que começa a contar os 5 anos da data do trânsito em julgado. Não é, é da data da extinção da pena. Isso está no artigo 64 do Código, 64, inciso 1 do Código Penal. Está errado essa parte que está marcada. Então, está errado, a resposta correta, A de avião. Segunda, assinale a opção correta a respeito da dosimetria da pena, de acordo com o entendimento do STJ. Diz assim: é possível a aplicação da pena inferior à mínima na segunda fase da dosimetria da pena. Está falso se a súmula 231, como nós já falamos. Não pode, nem na primeira nem na segunda fase, a pena ficar abaixo do mínimo ou acima do máximo. B. A confissão qualificada. O que é a confissão qualificada? É aquela que o cara confessa. Eu matei mesmo. Só que ele coloca no discurso dele um excludente de ilicitude ou um excludente de culpabilidade. Então ele diz, eu matei mesmo. Eu matei, mas eu matei em legítima defesa. Confissão qualificada não serve para reduzir a pena como atenuante. E a atenuante da confissão está no artigo 65, inciso 3º, a linha A do Código Penal. Então, apenas a confissão qualificada se impõe à incidência da atenuante na segunda fase. Falso. A confissão da segunda fase como atenuante é a confissão espontânea. É aquela que você, de forma clara, fala, eu realmente cometi esse crime. E você não coloca nenhum tipo de excludente, nem de antijuridicidade e nem de culpabilidade. A confissão qualificada, que é essa que você confessa, mas coloca um excludente, ela não diminui a tua pena, só a espontânea, que sem ser a qualificada. C. A natureza e a quantidade de drogas não podem ser utilizadas concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena sob pena de bis in idem. Correto. É o que eu falei na situação anterior. Não pode, quando a gente estava falando de reincidência, não pode a mesma coisa agravar a tua pena 2 vezes. Então aqui está dizendo que a natureza e a quantidade de droga não pode ser utilizada ao mesmo tempo na primeira e na terceira fase. Está correto. Ou é utilizado na primeira ou é utilizado na terceira fase. Isso está na súmula 545 do STJ. Então, essa é a correta. D. Não se admite a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Pessoal, a gente já viu que as atenuantes e as agravantes são utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena. Aí, o que é que acontece quando tem agravante e atenuante ao mesmo tempo? Eu tenho um agravante da reincidência e eu tenho um atenuante da confissão espontânea. Eu já disse para vocês que o código não diz quanto deve aumentar nem quanto deve diminuir na primeira e na segunda fase. E aí? E aí que eu venho aqui no artigo 67, que diz assim, ó, no concurso de agravante e atenuante, ou seja, havendo agravante e atenuante ao mesmo tempo, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. E quais são as circunstâncias preponderantes? Os motivos do crime, a personalidade do agente e a reincidência. Os motivos do crime, a personalidade do agente e a reincidência. Essas são as preponderantes. Aí, por conta disso, existe uma discussão judicial em relação à atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Recentemente, o STF tem decidido que, havendo confissão espontânea e havendo reincidência, se anula. Ou seja, a pena vai ficar ainda no mínimo legal, vai ficar parada, se houver ao mesmo tempo a reincidência e a confissão espontânea. Então, essa está errada. Veja que, está errado com a do não, que é uma questão do CESP, que trabalha muito com jurisprudência, de 2007. E é uma prova ainda para promotor de justiça. Então, o que está prevalecendo hoje em dia é a decisão do Supremo que é possível compensar a confissão
com o agravante da reincidência. Se você quiser aumentar, discutir, está sendo discutido isso em 2017, no recurso extraordinário 98, 37, 65. 98, 37, 65. Diz que são igualmente preponderantes e que pode compensar. Resposta correta, então, dessa é a de avião, não, é a C de casa, né? C de casa. Terceira, diz assim, são circunstâncias atenuantes a serem consideradas na aplicação da pena, exceto. Aqui você precisa memorizar o artigo 65 e 66, que é onde tem a atenuante. Seu agente menor de 21 anos e maior de 70 na data do fato. Errado. Seu agente menor de 21 anos na data do fato e maior de 70 na data da sentença. Então, menor de 21 anos na data do fato e 70 abaixo da sentença. E maior de 70 na data da sentença. Isso está no artigo 65, inciso 1º. O resto, pessoal, então essa já é a resposta correta, porque não está no 65 nem no 66. O resto, todas as outras estão no 65. Então, ela não é o que a gente está procurando. A gente está procurando a A de avião. Bora para a quarta. A quarta diz assim, Lucila cumpria regularmente pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, equivalente a 2 salários mínimos, quando sobreveio aos autos da execução penal, condenação definitiva à pena privativa de liberdade, cujo regime iniciário fechado. Diante disso, o juiz da execução decidiu pela conversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. A decisão judicial está. Pessoal, eu falei para vocês que o juiz me condena e aí ele passa por 3 fases para calcular a minha pena. Quando ele calcula a minha pena, ele tenta converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito. Quando eu cumpro a pena restritiva de direito, e no caso foi prestação pecuniária, extinguiu a minha pena. Não pode mais o juiz retornar uma prestação real, que é a prestação pecuniária e a perda de bens e valores, não pode ele converter essas duas em pena privativa de liberdade. Cumpriu, está cumprido. Então eu disse assim, ó, Lucila cumpria regularmente a pena de restritiva de direito consiste na prestação pecuniária equivalente a 2 salários mínimos. Quando veio aos autos de execução, uma pena privativa de liberdade, com regime iniciário fechado. Diante disso, o juiz da execução decidiu pela conversão da pena restritiva de direito, essa pena real, em pena privativa de liberdade. Essa decisão do juiz, ela está correta? Não, ela não está correta. Por quê? Porque quando é prestação real, prestação pecuniária ou perda de bens e valores, o juiz não pode converter em pena privativa de liberdade de novo. Item A diz assim, está correta porque há incompatibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direito e liberdade, sendo válida a conversão da pena alternativa. Falso. Não é válida essa conversão dessa pena alternativa. Inclusive, pessoal, isso está no artigo, salvo engano, é o 46. Deixa eu dar uma olhadinha, só uma olhadinha aqui. Aliás, não é o 46. Vixe, eu nem anotei qual é o artigo. É aqui, artigo 54 diz assim, as penas restritivas de direito, terão as mesmas duração, as penas de interdição aplicam a todo do crime, a pena de interdição prevista. Eu não anotei qual é o artigo, pessoal, mas aí vocês acreditam em mim. Não sei por que eu não anotei, bicho lesado, mas faz parte, dá tudo certo. Turma, item A, então, tá errado. Item B, merece reforma, porque há compatibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de direito e pena privativa de liberdade, sendo inválida a conversão da pena alternativa. Correto. Então, se ela consegue ter a pena privativa de liberdade pelo outro crime e cumprir a pena restritiva de direito, dá para aplicar as duas. Mas veja, não, professor, mas o senhor falou que não dá para ter pena privativa de liberdade e pena restritiva de direito pelo mesmo fato. Isso. Não dá, pelo mesmo crime, eu cumprir pena privativa de liberdade e ao mesmo tempo pena restritiva de direito. Pelo mesmo crime não dá. Aqui são crimes diferentes. E quando existe a compatibilidade do cumprimento da pena privativa de liberdade e a pena restritiva de direito, ao mesmo tempo, o juiz ele não pode converter essa pena privativa de liberdade, ou a pena restritiva de direito, em pena privativa de liberdade. Então, como é prestação pecuniária, é só pagar, ela pode ficar presa e continuar pagando. O juiz não precisa pagar essa PRD e converter em PPL. Seria diferente se a pena restritiva de direito fosse uma pena de prestação pessoal, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade. Se eu fui condenado por um crime, a prestar serviço à comunidade, aí
sobreveio uma condenação à prisão por outro crime, não dá para eu ficar preso e prestar serviço à comunidade ao mesmo tempo. Aí essa aqui, PRD, é convertida em PPL. Só que existe a possibilidade de eu cumprir a PPL e a pena restritiva de direito de prestação pecuniária, pagar. Então, nesse caso, o juiz não converte. Então, a B de bola é a correta. A C diz que está correta e está errada. A D diz, merece reforma porque o juiz da execução deveria promover a suspensão. Está errado. Item E diz que está correto. Não está correto. Errado. Próximo. Reconhecida a prática de um injusto culpável de um crime, o juiz realiza o processo de individualização da pena de acordo com o artigo 68 do Código Penal. Segundo a jurisprudência do STJ, assinala a opção correta. A condenação com trânsito em julgado por crime praticado em data posterior ao delito pelo qual a gente está sendo julgado pode funcionar como maus antecedentes. A condenação com trânsito em julgado por crime praticado em data posterior ao delito pelo qual a gente está sendo julgado pode funcionar como maus antecedentes. Falso. Você só vai ser considerado maus antecedentes se houver um crime após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, quando ele fala assim, a condenação com trânsito em julgado por crime praticado em data posterior ao delito pelo qual o agente está sendo julgado, pode funcionar como maus antecedentes. Não pode. Primeiro tem que ter os maus antecedentes, se ele ainda está sendo julgado, não tem uma condenação posterior. Primeiro tem que ter a condenação posterior com trânsito em julgado, depois você cometeu o fato para você ser considerado maus antecedentes. Aqui é como se eu tivesse cometido 2 crimes, aí veio a sentença de um crime, transitou em julgado, aí ele está dizendo que por esse crime aqui que eu cometi, eu vou ser maus antecedentes. Não. Se eu cometi 2 crimes, eu vou responder como primário de bons antecedentes. Quando é que eu vou poder responder como maus antecedentes? Quando um desses 2 crimes transitar em julgado e eu cometer uma nova infração penal. Por crimes anteriores a esse, não, que é o que está dizendo a questão. B de bola. Não se mostra passível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Essa aí eu fui bonzinho demais. Acabamos de conversar sobre isso. Tá falso, é compatível. O Supremo recentemente, em 2017, agora, ele decidiu dessa forma. C. Nada impede que a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico fique acomodada abaixo do crime legal. Falso. Tem a pena base, a pena intermediária e a pena final. A pena base e a pena intermediária, ou seja, a primeira e a segunda fase, não pode a pena ficar nem a menos do que o mínimo, nem mais do que o máximo. Súmula 231 do STJ. E D. O aumento de pena na terceira fase do roubo circunstanciado, que é 157 parágrafo 2º, exige fundamentação concreta. Tudo exige fundamentação concreta, eu sempre digo isso para meus alunos. Sendo insuficiente a simples menção ao número de majorante. Pessoal, essa está correta. É inclusive a súmula 443 do STJ. Não adianta o juiz só falar assim, tem várias agravantes, vou agravar. Tem vários casos de pena, vou agravar. Não dá. No direito penal ele é casuístico, ele é caso a caso. E tudo o juiz tem que fundamentar. Então, o aumento da pena na terceira fase do roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, sim. E é insuficiente a simples menção ao número de majorantes. Essa está correta, a resposta correta. Espero que tenham gostado da aula, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.